Boa noite, vamos iniciar agora uma nova... Boa noite, agora vamos iniciar um novo assunto para a nossa unidade 2, tá? O carregamento axial. A gente já conhece o que é um carregamento axial. O carregamento axial é uma carga que está agindo no eixo do nosso material, tá? E essa carga ela está agindo a 90 graus, então é uma carga normal à nossa estrutura. Então, os objetivos da nossa aula é conhecer o princípio de Saint-Venant e calcular deformações em elementos submetidos a esforço normal, que é o que eu acabei de falar. A carga axial, ela gera um esforço normal na estrutura. Então, uma barra deforma-se elasticamente quando submetida a uma carga P aplicada ao longo do seu eixo geométrico. Então, o que acontece? Quando a gente fala que uma barra deforma-se elasticamente, significa o quê? Que ela está no regime elástico e que ela vai, ao ser retirada dessa carga, o nosso elemento ele volta ao estado original, não é isso? Então, a deformação elástica é isso. Peguei um elástico, estiquei, quando eu voltei à posição original, ele trabalhou no regime elástico. Então, distorção na deformação, próxima à carga. Então, o que ocorre? Quando a gente aplica uma carga numa estrutura, essa carga ela gera uma deformação, uma distorção, justamente no ponto aplicada a carga. E próximo a esse ponto, a gente percebe aqui no nosso material que antes ele tinha linhas verticais e horizontais, em que ocorre uma deformação maior à medida que você se aproxima da carga que está sendo aplicada. Percebam aqui, nessa minha linha na horizontal. Isso a gente determina que quando a gente tem um elemento que ele está engastado aqui na extremidade e livre na outra, a gente aplicou essa carga P, significa que na extremidade nós temos uma reação de apoio, né? Reação de apoio P. E essa reação, ela também vai me dar a mesma distorção, porque a gente entende que onde está sendo aplicada uma carga, essa carga tem que ter uma reação para haver um equilíbrio no nosso material, na nossa estrutura. Logo, a mesma distorção que ocorre próximo a essa carga, ela também vai ocorrer próximo ao apoio, certo? Então, longe das cargas e apoio, essas nossas linhas, percebam que elas permanecem paralelas, né? Tanto as horizontais quanto as verticais, olha aqui. E a gente quer saber a tensão nesse eixo AA, nesse eixo BB e nesse eixo CC, elas são iguais? Então, o que ocorre? Percebam que essas cargas que estão ocorrendo aqui, em cada uma das seções, seção A, seção B, seção C, elas têm uma resultante. E a gente entende que essa tensão, à medida que eu vou me afastando, ela vai se uniformizando. Tensão média, força sobre a área. Então, essa resultante vai ser igual a essa, vai ser igual a essa. Então, a uniformização independe da distribuição da carga, independe de como ela está sendo distribuída. Ela depende de quê? Da resultante, porque é a resultante que vai gerar a tensão normal na nossa estrutura, não é isso? Então, a resultante aqui é P sobre A, né? Essa resultante toda aqui dessa tensão, dividir vezes essa área, nós teremos essa carga, né? Tensão vezes área, nós teremos a carga total. Da mesma forma aqui, que a gente tem P2 e P sobre 2 e P sobre 2, quando a gente soma isso, a gente tem a carga P, né? E essa tensão que está sendo aplicada nessa área, tensão vezes a área, a gente tem a carga P total, certo? E a gente precisa saber, de acordo com esse princípio de Saint-Venant, qual a distância distância da carga que está sendo aplicada, que o meu material vai se uniformizar. Então, a distância que essa minha carga, dessa minha carga até o ponto na minha estrutura em que está tudo uniforme, em que não há essa deformação local, vai ser o quê? A maior medida da minha seção. Então, aqui vamos imaginar que nós temos uma seção retangular e ela tem a altura L, certo? Base B. Então, a distância que está sendo aplicada a minha carga até o ponto em que tudo se uniformiza é justamente a maior dimensão da minha seção. Então, é L. Então, a distância da minha carga P até L, então a gente tem essa medida L aqui na horizontal, a gente joga essa mesma medida para cá. Então, essa distância vai ser a distância em que as minhas linhas continuam paralelas, tanto verticais como horizontais. Ou seja, não há nenhuma distorção devido à carga que está sendo aplicada. Certo? Então, aqui é um corpo sob a ação de carga concentrada,
Então, a gente imagina que aqui são as regiões em que não tem distribuição uniforme de carga. E aqui há essa distância da carga, que significa o quê? Que é a maior dimensão da seção. Nós cortamos isso e temos que essa região de distribuição de cargas, ou essa é a região de distribuição uniforme de cargas, certo? E é independente do modo de aplicação dessas cargas, ok? Para diminuir essa distorção na aplicação de cargas, o corpo aqui foi colocado entre placas. Essas placas são rígidas, tá? Então, elas não vão sofrer essa mesma deformação do corpo. Não é uma carga que está sendo aplicada diretamente ao corpo. Então, o corpo entre as placas submetidas à aplicação de tensões uniformes distribuídas, certo? Então, não sofreu nenhuma tensão aplicada, nenhuma deformação na carga aplicada, certo? Então, para que a gente utiliza o princípio de Saint-Venant? O princípio de Saint-Venant, ele tem sido largamente utilizado por engenheiros civis, pois a partir desse princípio pode-se classificar, por exemplo, um bloco de fundação em rígido ou flexível, certo? Então, o que é um bloco de fundação? Percebam que aqui é um pilar, tá? E aí esse pilar, ele vai jogar a carga para o solo. Só que para jogar a carga para o solo, percebam que aqui são fundações. Estaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, nós temos 10 estacas. Para a gente ter esse monte de estaca próximo da outra, só para segurar uma carga de um pilar, significa, né, que o solo realmente está preciso. Ou o solo é ruim, ou a minha carga é muito alta desse pilar. Ok? Vocês vão aprender tudo isso passo a passo, na medida que vocês vão avançando o curso. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que esse meu pilar aqui, percebam que é um pilar grande, tá? Esse pilar, ele tá trazendo toda a carga da estrutura, e essa carga da estrutura tem que ser jogada para a fundação. Isso vocês aprenderam lá em mecânica. Só que para essa carga ser distribuída para as estacas, eu tenho que ter um bloco de coroamento, que é o bloco que transfere a carga do pilar para as estacas. E quando a gente vai definir o bloco, quando a gente vai fazer o dimensionamento desse bloco, dimensionamento que eu falo, calcular a estrutura desse bloco, ferragem e concreto, a gente tem que levar em consideração, esse meu bloco vai ser um bloco rígido ou um bloco flexível? Então, o que é um bloco rígido? O bloco rígido, ele se deforma, ele não se deforma com a atuação da carga do pilar. Então, esse meu pilar vai chegar aqui e vai jogar essa carga dele toda no pilar e ele vai distribuir igualmente para cada estaca, certo? Contanto que essas estacas estejam equidistantes do pilar, ou seja, tenham distâncias iguais ao pilar. Então, essas estacas aqui, elas vão receber mais cargas, óbvio, né? Essas aqui menos e essas aqui bem menos, certo? E se o meu pilar fosse um pilar flexível, ele ia transferir essas cargas de modo diferente, não iam ser cargas igualmente distribuídas, ok? Então, tudo isso vocês vão estudar nas matérias de concreto de vocês. Então, o princípio de Saint-Venant é isso. Então, apliquei uma carga e essa carga já deformou o meu bloco, esse meu bloco é um bloco flexível. Apliquei uma carga e essa minha carga não deformou, ele vai ser chamado de bloco rígido, certo? E ocorre que quando a gente aplica uma carga em uma estrutura, essa minha carga, obviamente, se ela está sofrendo uma tensão, uma força sendo aplicada em uma área, gera uma tensão. Se eu tenho uma tensão, eu tenho uma deformação. E é isso que a gente vai estudar em carregamento axial, certo? A deformação elástica de corpo em carga axial. Deformação elástica, mais uma vez, é a deformação que está ocorrendo no regime elástico. Logo, ao retirar a minha carga, o meu corpo volta para o estado original dele, certo? Deformação elástica, apliquei carga, tirei a carga, voltou para a forma original. Então, considere que a gente tem esse elemento aqui, tá? Essa viga genérica sobre carga axial. Nós temos aqui essa carga axial P1 e P2. E considere ainda que essa carga vai variar em torno de X. Então, aqui é um eixo X na horizontal, tá? Ela está variando de acordo com X, ok? A área também vai variar de acordo com X. Percebam que à medida que a gente aumenta aqui para a direita de X, a minha área da seção vai aumentando, certo? Elasticidade varia ao longo de eixo X. Então, o meu módulo de elasticidade também vai variar ao longo de eixo X, ok? Tensão vai ser uniforme em cada seção. Então, essa tensão vai ser uniforme para cada seção.
Então, como é que a gente calcula a deformação desse elemento dx? Lembrem nas nossas aulas de carregamento distribuído que a gente precisa fazer por integral, que é quando a gente não conhece a equação daquele nosso carregamento distribuído, ou não conhece, perdão, a gente conhece a equação, mas a gente não conhece o carregamento distribuído em si, porque a gente tem que calcular uma resultante para o carregamento, certo? Então, o que a gente faz? Vamos pegar aqui um elemento diferencial, tá, dx. Esse elemento diferencial, antes de receber carga, ele só tem a espessura dx, certo? Ele não deformou. Na hora que eu aplico essa carga P de x, ele vai sofrer esse deslocamentozinho aqui, ó, d delta, vocês estão vendo? Então, esse deslocamento vai ser a deformação que a gente vai calcular, certo? Então, a gente chama essa deformação de uma deformação, de um deslocamento relativo, certo? Então, você vai relacionar esse deslocamento de um ponto a outro. Por isso que a gente chama de deslocamento por carga axial, que vai ser o deslocamento que aquela carga axial aquela deformação que aquela carga axial está gerando em relação a um ponto. Então, eu tenho um ponto A e tenho um ponto B na minha estrutura, eu quero saber o que é que essa carga P gerou um deslocamento em relação ao meu ponto B, se eu estou aplicando a carga no ponto A, certo? Então, a gente vai fazer muito exercício sobre isso. Como eu estou falando que é uma deformação elástica, eu posso aplicar o quê? A minha lei de Hooke, né? Isso, tensão é módulo de elasticidade vezes a deformação. E o que é tensão? Força sobre área. E o que é deformação média? Vai ser a minha deformação em si, que é o que? O comprimento final menos inicial. Nós temos aqui o comprimento final menos o inicial, significa que é o nosso deslocamento, certo? Dividido pelo comprimento inicial. Meu comprimento inicial é dx, tá? Então, a gente vai jogar nessa fórmula da tensão. Temos aqui P sobre A é igual ao módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, ele vai ser de acordo com cada material, tá? Cada material tem o seu módulo de elasticidade, que já foi ensaiado e já é tabelado. Então, nós temos aqui, jogamos aqui a deformação, tá? E vamos isolar o meu deslocamento, que eu quero saber quanto foi que ele deformou. Então, essa é a deformação relativa, tá? Um deslocamento relativo. Então, isolei aqui. Então, vai ficar P sobre A, não, P dx dividido por EA, certo? Então, isolei o meu deslocamento. Então, considerando que não ultrapassa o limite de proporcionalidade. Por quê? Porque se eu ultrapasso o meu limite de proporcionalidade, eu já não estou mais no meu regime elástico, que eu falei para vocês na aula de propriedades dos materiais. Então, estamos trabalhando no regime elástico. Só posso aplicar a lei de Hooke no regime elástico. Então, ele não vai passar do limite de proporcionalidade, certo? Então, feito isso, qual é a deformação total na barra? Então, se eu tenho uma deformação só nesse dx, eu quero saber de 0 até x total. Aí, o que eu faço? Eu integro essa minha fórmula. Então, se eu for integrar aqui de 0 até L, que é o L final, né, que é o comprimento final, então, vai ser de 0 até L a minha integral dessa fórmula. Eu estou integrando em função de x, tá? Então, a única parte dessa minha fórmula que eu vou integrar é o próprio dx. Joguei o P, carga, módulo de elasticidade de área para fora da integral e vou integrar só o dx. Integral de dx é x. E a integral de 0 a L de x vai ser o próprio L. Substituir o x por L, não é isso? Logo, o meu deslocamento relativo, que é essa minha deformação relativa por carga axial, vai ser definido através da carga vezes o comprimento do material total, dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a área da seção do meu material, certo? Então, como é que a gente faz a convenção dos sinais? Se eu alonguei meu material, eu estou tracionando, certo? Então, é positivo. Se eu estou contraindo o meu material, eu estou comprimindo o meu material, é uma deformação negativa, ok? E aqui a gente tem um exemplo bem básico. O que é esse exemplo? Vocês vão fazer aí na casa de vocês. Nós temos uma estrutura de 10 metros, certo? E está sendo aplicada de 10.000 quilonewtons. Só que essa minha estrutura, ela está num vão de 10 metros, que é o comprimento do material todo, e ele tem uma folguinha de 5 centímetros,
certo? Então, eu quero saber se na hora que eu aplicar essa carga, essa minha estrutura não vai ultrapassar os 5 centímetros, entendeu? Então, que é o que eu não quero que aconteça. Eu quero que a minha estrutura, ao ser aplicada essa carga, ela não chegue nesse meu outro apoio, certo? Que aqui é uma estrutura engastada, certo? E aí nós temos a nossa área da seção, 0,1 metros quadrados, e nós temos o módulo de elasticidade de 50 gigapascal. Então, vocês vão me responder lá no fórum hoje, me dizendo se essa minha estrutura, se esse meu vão dessa minha estrutura é suficiente. Então, 5 centímetros é suficiente para que eu aplique essa carga de 10.000 kN e ele não chegue nesse outro apoio. Então, vocês vão calcular o quê? O deslocamento desse meu material. Se esse meu deslocamento for maior que 5 centímetros, então ele vai ultrapassar isso aqui, não é isso? Então, não seria suficiente. Então, vocês vão calcular, aplicar aquela fórmula do deslocamento relativo, que é a deformação por carga axial, e vão me responder lá no fórum, certo? Dando prosseguimento, o que ocorre quando a gente tem barras compostas de várias seções? Então, nós temos que a nossa fórmula de deslocamento relativo, o que seria esse deslocamento relativo? Estou aplicando uma carga P aqui e quero saber quanto que vai deslocar só esse trecho, quero saber quanto que vai deslocar esse trecho aqui, ou quanto vai deslocar o trecho todo da seção ou da estrutura, certo? Então, vocês percebem que eu tenho 3 tipos de materiais. Então, eu tenho a mesma carga, certo? Cada material tem o seu próprio comprimento, cada material tem o seu próprio modo de elasticidade e cada material tem a sua própria área da seção transversal. Então, eu vou aplicar o deslocamento para cada trecho desse, certo? Se eu tenho 3 materiais diferentes, é óbvio que eu vou ter 3 módulos de elasticidade diferentes. Então, eu vou aplicar essa minha equação para cada trecho, certo? Então, aqui é um exemplo bem simples de deformação em trechos diferentes, que você faz o quê? Primeiro, você tem que entender que as cargas são aplicadas em cada trecho. Então, é um tipo de carga para cada trecho. Então, o que está ocorrendo? Na extremidade desse trechozinho azul claro, nós temos uma carga de compressão de 7 kN. Chegando no final, nós temos uma de tração de 4 kN. Perceba que eu estou fazendo pelo eixo X positivo. Então, X é positivo para a direita. Então, tudo que está para a esquerda vai ser negativo para mim, certo? Nessa extremidade aqui do azul mais escuro, nós temos uma tração de 8 kN. E aqui nós teremos a reação de apoio, tá? Então, a gente vai calcular essa reação de apoio. A gente vai aplicar o quê? Somatório das forças na horizontal, somatório das forças em X. Então, vai ser o quê? Menos R, que ele está ao contrário do meu eixo X, né? No sentido contrário. Mais 8, mais 4 e menos 7. Logo, essa minha reação aqui só vai ser de 5 kN, para que nossa estrutura tenha equilíbrio. Então, perceba que a gente tem 3 trechos, né? Esse trecho 1, trecho 2 e trecho 3. E nós vamos aplicar a fórmula de deslocamento para cada trecho desses, certo? Então, quanto vale P1, P2 e P3? Por isso que a gente está fazendo a separação de cada trecho, porque cada trecho sofre um tipo de carga. Que vocês vão aprender, eu acho que vocês já fizeram lá em estabilidade 1, o diagrama de esforço normal, que ele me determina cada trecho em que ocorre uma força normal. Perceba que força normal é a mesma coisa de carga axial, tá? E cada trecho tem a sua própria carga, cada trecho tem o seu próprio comprimento, cada trecho tem o seu próprio material e cada trecho tem a sua própria área da seção, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar primeiro o trecho 1. Então, meu trecho 1 é esse azulzinho claro. Cubro tudo que está anterior e vejo que só está ocorrendo o quê? Uma carga de 7 kN, certo? Então, a única carga que está atuando em 1, no meu trecho 1, é a carga de compressão de 7 kN, certo? No meu trecho 2, então, vai ocorrer o quê? Tá entrando uma de 7 e saindo uma de 4 kN. Logo, eu tenho uma de 3 kN comprimindo, menos 3. E no meu trecho 3, percebam que eu tenho de 8 e de 4 saindo, isso 12 de tração e 7 de compressão. Logo, eu tenho ao total de 5 de tração, que é o mesmo tanto da minha reação de apoio. Então, percebam que cada trecho tem a sua própria carga ocorrendo nele. Então, nós já temos a própria carga ocorrendo no meu trecho. E aí, o que eu faço? Eu vou aplicar essa carga
cada fórmula. Então, eu precisaria saber quem seria o comprimento de 1, de 2 e de 3, quem seria o modo de elasticidade de 1, de 2 e de 3 e quem seria a área da seção transversal de 1, 2 e 3. Então, essa demonstração aqui foi só para vocês entenderem que cada carga, nesse exemplo, cada trecho, perdão, tem um tipo de carga ocorrendo no eixo dele. Então, nesse eixo aqui, só vai passar os 5 kN tracionando. Já nesse eixo, só vai passar os 3 kN comprimindo. E nesse, só os 7 kN comprimindo. Então, nós estamos fazendo uma resultante em cada trecho. E agora a gente vai começar a fazer exercícios, tá? A gente tem vários exemplos que nós vamos fazer em sala de aula, ok? E aqui fica uma ideia de que se você errar uma mínima coisa num cálculo um mínimo ponto num cálculo de engenharia, né? Então, estará tudo errado, certo? Porque se você está me dizendo que uma carga é de 7 kN de compressão, que o meu material está sofrendo, e você tirar aquele sinalzinho negativo e dizer que é tração, tudo está contrário. Você está dizendo que o seu material está sofrendo tração, então se você vai comprar materiais para aquela estrutura que seja resistente à tração, só que ela está sofrendo a compressão, certo? Então percebam que uma vírgula faz sim diferença e um sinal faz sim diferença na engenharia, certo? Na construção civil. E vamos lá iniciar o nosso exercício, tá? Indo agora para os exercícios, o que a questão 1 diz? A coluna de aço A36, quando eu falo que nós estamos trabalhando com aço A36, o nosso módulo de elasticidade é 200 gigapascal, certo? Nem precisa a questão vir dizendo. É usada para suportar as cargas simétricas dos dois pisos de um edifício. Determine o deslocamento vertical de sua extremidade A, se P1 for 200 kN e P2 310 kN. E a coluna T, a área da seção transversal de 14.625 milímetros quadrados, certo? Então, o que a gente vai fazer? Percebam que aqui nós temos uma laje e toda essa laje vai jogar essa carga nesse pilar. Então, o P1, ele está jogando essa carga, essa laje está jogando essa carga P1 nessa extremidade aqui, que vai jogar na laje 2, esse P2 vai jogar nessa extremidade B. Ele quer saber o deslocamento de A, então A vai deslocar, ele quer saber o deslocamento relativo de A até a extremidade final do pilar, certo? Ele quer saber o deslocamento vertical da extremidade. Então, eu tenho que levar em consideração o quê? Eu tenho que saber que do ponto A até o ponto B, eu tenho um deslocamento. E do ponto B até o ponto C, eu tenho outro deslocamento. Por quê? Porque nesse meu trecho aqui, AB, só está ocorrendo o quê? Esse meu carregamento aqui. E no meu trecho BC, está ocorrendo o quê? O meu carregamento que vem de cima, né? E o meu carregamento B. Então, vai estar ocorrendo a soma dos dois carregamentos, certo? Então, o primeiro passo da questão é o deslocamento de A até B. Então, o meu deslocamento de A até B, eu aplico a minha fórmula do deslocamento, né? Sobre carga axial. E aí vai ser o quê? A minha carga que vai de A até B, a carga que está ocorrendo nesse trecho de A até chegar a B, o comprimento de A até B, que a gente já tem, o módulo de elasticidade desse material. Percebam que esse material todo é um pilar de aço A36. Então, ele tem o mesmo módulo de elasticidade no trecho A até C todo, certo? E a área é a mesma na seção do pilar inteiro, certo? Então, o que a gente faz? A minha carga de A até B, né, só está ocorrendo, quando eu chego aqui em B, só ocorreu o quê? As minhas duas cargas P1. Então, é 2 vezes P1, não é isso? Então, vai ficar o quê? 400 vezes 10 a 3. Só que essa minha carga P, ela tá fazendo o que com A? Ela está comprimindo. Se ela está comprimindo, é negativo, certo? O comprimento de A até B, a gente já tem que é
3,6 metros. Estou colocando todas as cargas em Newton, todas as distâncias em metros. E módulo de elasticidade, vou colocar em Pascal, 200 vezes 10 a 9, não é isso? Vezes a minha área da seção. A área da seção que antes estava em milímetro, vou transformar para metro. Uma área que está em milímetro, para transformar para metro, basta multiplicar por 10 a menos 6. Então, vai ficar 146,25, 10 a menos 6. Logo, esse meu deslocamento, ele vai valer menos 4,92 vezes 10 a menos 4 metros, certo? Então, a gente calculou aí o deslocamento de A até B. No deslocamento de B até C, a gente vai levar em consideração o quê? A carga que chega bem aqui em B. Então, a carga que está chegando em B vai ser 2 vezes P1 mais 2 vezes P2. Então, vai ser 400 mais 620, né? Esse que chegou em BC. Então, vai ser quanto? 1020. Essa minha carga de 1020, ela também está comprimindo meu ponto B. Então, ela é uma carga negativa. Está em Kn, então 10 a 3. Vezes o comprimento BC, também 3,6. Dividido pelo módulo de elasticidade, vezes a área, que é a mesma de A até B. O meu deslocamento de B até C foi de menos 1,25, 10 a menos 3 metros, certo? Logo, o meu deslocamento da minha extremidade B, o deslocamento da minha extremidade A, vai ser deslocamento de AB mais o deslocamento de BC, que vai ser menos 4,92, 10 a menos 4, menos 1,25, 10 a menos 3. Logo, esse deslocamento total vai ser, vou transformar logo para milímetro, menos 1,74 milímetros, certo? Então, o que ocorreu aqui nessa estrutura? Essa estrutura, lá de cima, ela desceu menos 1,74 milímetros, ou seja, se ela desceu, ocorreu o quê? Uma contração no meu pilar. Então, desceu 1,74 milímetros, deformou 1,74 milímetros, certo? Vamos agora para a segunda questão do nosso slide. O que ela diz? Então, determine as cargas P1 e P2. O desenho da segunda questão é o mesmo da primeira. Então, determine as cargas P1 e P2 se A se mover 3 milímetros para baixo e B se mover 2,25. Então, a questão quer saber as cargas que geraram esses deslocamentos. Vemos que aqui é o mesmo esquema da questão anterior. O deslocamento de A, ele depende do deslocamento de A até B e do deslocamento de B até C. Então, o deslocamento de A é o deslocamento total, tá? E o deslocamento de B, ele vai depender também das cargas que vêm de cima. Só que o deslocamento de B vai ser B em relação a C. Então, ele vai descer aqui comprimindo. Então, ele vai descer de acordo com a carga que está sendo aplicada. Vamos iniciar aqui pelo deslocamento de A. Então, o deslocamento de A, nós vimos na questão anterior que ele vai ser o deslocamento de AB mais o deslocamento de BC. Então, aqui a gente chama de deslocamento em A. Só que a questão disse o quê? Que o deslocamento de A foi 3 milímetros e o deslocamento de B, menos 2,25. Perceba que o B, ele vai deslocar de B até C, não é isso? Então, esse deslocamento de B até C, ele é o de 2,25. Então, o deslocamento isolado de AB, que é o deslocamento de A até B, que só ocorrem as cargas P1, ele vai valer quanto? Vai ser deslocamento de AB mais BC, menos 2,25, é igual ao deslocamento de A, menos 3 milímetros, não é isso? Logo, o deslocamento de AB vai valer 0,75 milímetros, né? Não é isso? Menos 0,75. Então, significa que o deslocamento isolado de A até B é 0,75. Então,
Então, a gente vai aplicar essa mesma fórmula aqui que foi aplicada na questão 1. Então, menos 0,75. Vou transformar para metros esse deslocamento, 10 a menos 3, é igual. Quantas cargas estão agindo no trecho AB? Apenas as duas cargas P1. Então, vai ser menos 2 P1 vezes o comprimento de AB dividido pelo módulo de elasticidade do aço e a área da seção transversal, que é a mesma da questão anterior, certo? Logo, o meu P1, fazendo esse cálculo, ele vai dar 304,69 kN. Então, achei a minha carga P1, que gerou o meu deslocamento de A até B de menos 0,75, certo? Então, essa minha carga P1, duas cargas P1 geraram esse deslocamento relativo de A até B. O próximo passo é calcular, encontrar a carga P2. E essa carga P2, ela está localizada no ponto B, e a gente já sabe quanto vale o deslocamento de B até C, né? O deslocamento de B até C é 2,25. Então, o que a gente vai fazer? O deslocamento de B até C, 2,25, 10 a menos 3, transformei para metro. Em B está ocorrendo duas cargas P1 e duas cargas P2 comprimindo, então negativo, não é isso? Duas cargas P1 valem quanto? Vou multiplicar isso aqui por 2, menos 609,38, 10 vezes 10 a 3, não é isso? Também está ocorrendo a carga P2, então menos 2 P2, não é isso? Então, está ocorrendo duas cargas P1 e duas cargas P2, menos 2 P2. Isso vezes o comprimento, 3,6, dividido pelo módulo de elasticidade, o espaço está curto aqui, vezes a área, 10 a menos 6, que é a mesma. Logo, vai ficar menos 2 vezes 19, 10 a sexta, menos 7,2 P2, igual a menos 6,58, 10 a sexta. Logo, o meu P2, ele vai valer 609,38 kN, tá? kN. Então, achamos a carga P1, que gerou um deslocamento relativo de 0,75, e a carga P2, que gerou um deslocamento relativo de B até C de menos 2,25. E essas duas cargas, elas geraram um deslocamento total da minha estrutura de 3 milímetros, certo? Percebam que o deslocamento total da minha estrutura é o deslocamento de A, que ele é formado por quem? Deslocamento de AB mais o deslocamento de AC. E esse deslocamento foi maior do que da questão anterior. A questão anterior só deslocou 1,74 para baixo. Mas as cargas que estavam agindo, elas também eram menores. Aqui as cargas são maiores, logo o deslocamento também é maior, certo? Então, agora para a questão 3, o que a questão diz? O eixo de cobre está sujeito às cargas axiais mostradas na figura. Determine o deslocamento da extremidade A em relação à extremidade D, se os diâmetros de cada segmento for diâmetro de AB igual a 20, diâmetro de BC igual a 25 milímetros e diâmetro de CD igual a 12 milímetros. Considere que o módulo de elasticidade do cobre é 126 gigapascal. Então, o que ocorre? Nós temos 3 trechos nessa minha estrutura, com 3 diferentes diâmetros, 3 diferentes comprimentos e 3 diferentes cargas. Então, a gente tem que aplicar para cada trecho aquela fórmula do deslocamento, certo? Então, primeiro passo, ver as cargas de cada trecho. Se ele quer de A em relação a D, vocês vão parar aqui no D e vão observar. Aquela minha carga inicial lá em A, de 40 kN, ela está fazendo o que com o D? Ela está gerando uma compressão.
Então, ela é uma carga negativa. Então, a gente vai fazer um diagrama de esforço normal disso. Então, ela me gerou 40. Estou fazendo o diagrama de esforço normal. 40 quilonewtons de compressão até chegar no ponto B, não é isso? Então, esse 40 chegou até aqui numa compressão. Quando ele chega em B, B já está sofrendo o quê? Uma tração. Percebo que tudo é em relação a D. Então, em relação a D, a minha carga de 25 mais 25, carga de 50, ela vai estar tracionando o ponto D. Então, eu vou tracionar agora 50, mas antes eu estava comprimindo 40. Logo, me sobrou quanto para tracionar? Sobrou 10. Então, daqui para cá, nesse trecho, é um trecho de tração 10 kN. Então, aqui nós estamos sofrendo tração nesse trecho todo. Continuando, se tinha 40, voltou 50, então só sobra 10, então vem 10 tracionando para cá, ó, 10 até chegar em um ponto C. Percebam tudo em relação ao ponto D. Ele chegou aqui 10 tracionando no ponto C, e quando chegou no ponto C, ele tem mais 20 kN tracionando o ponto D. Logo, se eu tinha 10 mais 20, eu vou ter 30 kN tracionando. Cheguei aqui na extremidade, eu vou ter 30 kN comprimindo o ponto D. Então, vai ser 0. Entendeu? Então, nós temos esse nosso diagrama de esforço normal para cada trecho. Do trecho A até o trecho B, nós temos uma compressão. Do B até o C, temos tração. E do C até D, tração também. Achamos a carga de cada trecho. Então, para cada trecho, a gente vai calcular um deslocamento, certo? Então, o deslocamento de A até B, ele vai ser carga de A até B, comprimento de A até B, módulo de elasticidade é o mesmo para todos, porque nós temos o mesmo material, e a área da seção de A até B. A área da seção de A até B, né, é diferente de todos, porque nós temos um diâmetro diferente no meu trecho de A a B. Então, a minha carga que está ocorrendo em A até B vai ser o quê? Menos 40 kN, vezes 10 a 3, não é isso? Vezes o comprimento de A até B. Comprimento de A até B, 2 metros. Dividido pelo módulo de elasticidade do cobre, 126, 10 a 9, vezes a área de AB. A área de AB, ela é calculada como πd2 sobre 4. Diâmetro de 20, vou transformar para metros, não é isso? 0,02 ao quadrado sobre 4. A área de AB dá 3,14, 10 a menos 4. 3,14, 10 a menos 4. Nós teremos um deslocamento de A até B de menos 2,02, 10 a menos 3 metros, não é isso? Próximo deslocamento, nós vamos fazer o deslocamento de B até C. O deslocamento de B até C vai ser colocada a carga de B até C. No diagrama, nós temos uma carga de tração, 10 a 10, vezes 3, o elevado a 3. Comprimento de B até C, 3,75 milímetros, né? Então, 3,75 dividido pelo módulo de elasticidade, mesmo módulo, porque é o mesmo material no trecho todo, e a área de BC. A área de BC vai ser π 0,025 ao quadrado sobre 4. A área de BC vai dar 4,908, 10 a menos 4. Não é isso? Então, 4,908, 10 a menos 4. O meu deslocamento de B até C vai dar um deslocamento positivo, né? Uma tração, 6,06, 10 a menos 4 metros, né? E o último trecho, que é o trecho CD, deslocamento de CD, vai ser a carga que está agindo em CD, vamos olhar no diagrama, uma carga positiva, tração, 30, 10 a 3, vezes o comprimento de CD, 2,5, não é isso? Dividido pelo módulo de elasticidade, 126
10 a 9, que é o mesmo material. E a área de CD. A área de CD vai ser π, diâmetro de CD em metros, 0,012 ao quadrado sobre 4. A área de CD vai dar 1,13 10 a menos 4 metros quadrados, tá? Vou circular aqui as áreas. Vou substituir aqui 1,13 10 a menos 4. Logo, nós teremos um deslocamento positivo, logo nós teremos uma tração, né, nesse trecho, um alongamento, logo o meu deslocamento CD, 5,26 10 a menos 3 metros. Feito isso, nós temos um deslocamento para cada trecho, logo nós teremos um deslocamento total, que é o quê? A soma de todos os deslocamentos. Então, a soma dos deslocamentos de A até D vai ser deslocamento de AB, mais deslocamento de BC, mais o deslocamento de CD. Deslocamento de AD vai ser AB menos 2,02 10 a menos 3, mais 6,06 10 a menos 4, mais 5,26 10 a menos 3. Logo, o meu deslocamento de AD total dá 3,848 10 a menos 3 metros. O meu ponto A em relação, D. O meu ponto A em relação a D, ele deslocou 3,848 milímetros, certo? Então, percebam que o meu deslocamento de A até D, ele é a resultante dos deslocamentos de todos os trechos até chegar no meu ponto D. Se eu quisesse só esse deslocamento aqui, por isso que a gente chama de deslocamento relativo. Se eu quiser só esse deslocamento, vai ser a relação entre A e B. Então, eu usaria só essa carga, só o comprimento de AB, e nós teremos aqui. Então, de A até B, ele sofreu uma contração, né? Ele diminuiu de tamanho, sofreu uma compressão. Só que quando ele chegou em BC, no trecho BC, ele alongou 6,06. E no trecho CD ele também alongou. Então, o resultado disso tudo, a resultante disso tudo, é esse deslocamento de 3,848 milímetros, certo?